Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos. Dessa vez vamos falar sobre o porquê do anticristo. Por que ele vai tentar enganar Israel? O que está por trás disso? Então gostaria de começar pelo princípio de Babel, né? E relembrando que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,4. O apóstolo Paulo fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E eu imagino que, tanto por essa passagem quanto pela história, o conceito de anticristo foi alterado, de forma que, no início, esse anticristo não era simplesmente contrário a Cristo, mas uma forma de tentar substituir a Cristo, se passar por ele. Então, assim, o conceito de anticristo sendo somente contrário a Cristo não está completo, porque como os judeus rejeitaram Jesus como o Messias, então é possível que alguém se passe por esse Cristo que eles ainda estão esperando. Porém, se o diabo, né, o Satanás, já é o príncipe deste mundo, governa e tem poder, retém o ministério da iniquidade e atua de forma eficaz com esse poder, por que ele teria tal pretensão, se praticamente muitos já estão no engano? Então, relembrando o que aconteceu lá na Torre de Babel, o anticristo ele precisa recriar uma condição que favoreça um princípio espiritual para tentar, de fato, conquistar a Terra de uma forma plena, em que não vai precisar mais pedir certas autorizações a Deus para fazer certas coisas. Sendo que isso também já era o que ele estava pretendendo lá na Torre de Babel, após o dilúvio. Porque como ele percebeu que a humanidade tinha chegado a tal ponto em que Deus decidiu destruir a humanidade e preservar somente Noé e sua família, então logo depois ele estava tentando já fazer essa conquista, dessa forma, né? E lembrando que o nome Babilônia procede dessa palavra Babel. Em hebraico, se não me engano, é Bavel. E em Gênesis 11:6, quando está falando sobre a Torre de Babel, Deus é que está falando essa seguinte frase: o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Sendo que, como Deus falou que isso era apenas o início, isso indica que seria aprimorado para o tempo do fim. Em Apocalipse 17:17, também já está revelado que Deus irá permitir que o diabo faça o que tem incutido no coração. E está assim, porque em seu coração incutiu Deus, é Deus que está incutindo no coração dele, que realizem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então haverá um momento, de um período de 1 hora, espiritual, né, em que o diabo vai poder fazer o que ele realmente pensa, o que ele realmente quer, sem essa autorização de Deus, de forma prévia, do seguinte modo: se eu quero fazer tal coisa, então vou pedir permissão a Deus para fazer tal coisa. Porém, como ele vai ter essa liberdade por esse período de 1 hora, então ele não vai precisar especificar o que ele vai querer fazer. Mas Deus já sabe, e Deus mesmo já incutiu em seu coração que ele realiza esses pensamentos. E por que disso? O dragão, né, a serpente, ou seja, Satanás, precisa que não exista mais nenhum justo sobre a terra, nenhum tipo de Noé, porque ele já viu durante a história que Deus sempre mantém um remanescente, né? Por isso, em 1 hora, Deus vai permitir que ele faça um grande genocídio. Entretanto, a retribuição de Deus será medida por medida, ou seja, a mesma paga. Por esse motivo, a grande Babilônia, ela cairá também em 1 hora, pelo mesmo período de tempo. E se nesse momento as duas testemunhas já estiverem morrido, ressuscitado e subido aos céus, permanecendo aqui somente os 144 mil selados, obviamente da parte de Deus, e agora esses selados estão prestes a morrer subitamente, o que Deus poderia fazer para manter um remanescente? Porque a intenção de Satanás é exterminar a todos. Então o que Deus poderia fazer? Ao soar da última trombeta, haverá a ressurreição para a vida. Essa vai ser a resposta de Deus, né? E falando sobre a ressurreição também no livro de Apocalipse, existe o cântico de Moisés. E em Êxodo 15, versículo 1, está escrito assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Porém, essa palavra entoar, que é cantar, em hebraico ela é shar. Mas no original, onde está escrito isso, que Moisés entoou, na verdade tem uma letra a mais, um iud a mais. E isso muda o tempo verbal para o futuro. Então seria assim: Moisés entoará este cântico. E a gente vê esse cântico sendo cantado em Apocalipse 12, 2 a 3. Parece até uma continuação, né, de Êxodo 15, versículo 1, e depois em Apocalipse 15 também, versículo 2 e 3. Eu sei que não tem nada a ver, mas só uma curiosidade porque realmente parece ser uma continuação. Vi como que um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número de seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E lembrando que já estava ali em Êxodo, essas pessoas, não só também Moisés, entoarão esse cântico. E isso realmente vai acontecer, literalmente. Inclusive os judeus também creem nisso. Porque, da forma como está escrito, isso também já é uma evidência da ressurreição. E como o Messias, o período do Messias, que eles estão esperando vai ser realmente próximo a essa ressurreição, então é realmente provável que o próprio Moisés apareça. Assim também como Elias.
E olha só uma relação que tem com Êxodo 15, versículo 1, quando diz que lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro, se referindo, no caso, naquela época, de Faraó e seu exército. Em Apocalipse 19, 20, fala sobre a besta que foi aprisionada e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo. A semelhança realmente existe. E lembrando que a ressurreição ela ocorrerá na sétima trombeta, em Apocalipse 11, de 15 a 19. E neste momento, a partir daquele momento, a terra não terá mais justos, já que os que estiverem aqui terão seus corpos transformados e irão encontrar o Senhor Jesus nos ares, como descrito nesses textos aqui de 1 Coríntios 15, de 50 a 55, e 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Porém, mesmo sem ter justos aqui na terra, o reino do mundo passa a ser do Messias. Ele vai passar a ser do Messias na sétima trombeta, Apocalipse 11, versículo 15. Então, logo após isso, é que vem os flagelos, e depois disso o dia da ira e vingança do nosso Deus. Apaga, né? E sendo que essa sétima e última trombeta, ela somente ocorre no final da grande tribulação, porém antes do dia da ira. E eu sei que eu já falei em um vídeo que talvez possa ser que a ressurreição não seja exatamente 2 meses antes, porém, reavaliando os cálculos, parece ser realmente exato esses 60 dias, né? Porque, como o período da grande tribulação são 42 meses, e a gente viu aquela analogia com as medidas e o denário de Apocalipse 6:6, sendo que se fosse transformado essas medidas para asses e não denário, seria 40. Porque fala assim, uma medida de trigo, depois fala 3 medidas de cevada. Então, essas 4 medidas, se fosse em asses, seria 40. Então, 42 menos 2 vai dar 2 meses. E 2 meses vezes 30, 60 dias. Então, 60 dias antes do dia da ira, que vai ocorrer essa ressurreição, através da sétima trombeta. E olha o engano que Satanás vai tentar promover, e o que significa essas leis fixas da lua. E relembrando que, ao invés de ser somente contra Cristo, como a gente já tinha mencionado, o dragão ele simulará o cumprimento de profecias relacionadas ao Messias da forma que os judeus esperam. Por isso ele promoverá a reconstrução do terceiro templo, sendo que os judeus já sabem que esse terceiro templo, essa reconstrução vai ser eterna, da forma que está escrito em algumas profecias. Porém, é sobre isso que também Jesus estava falando, quando ele disse: sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, realmente será eterno. E lá em Apocalipse 3, 12, Jesus também faz essa promessa: ao vencedor falo-ei coluna do santuário de Deus, ele que está edificando esse santuário. E é um santuário verdadeiramente eterno. Porém, não é aqui da terra, mas dos céus. Mas por que tentar enganar sabendo que será praticamente impossível manter essa mentira por tanto tempo? Esse é um dos motivos pelo qual ele só vai tentar fazer isso nos últimos dias, porque vai ser realmente a última chance. Isso será nos últimos 3 anos e meio, ou seja, o período da grande tribulação. Mas, para que realmente possa ter efeito, ele precisa perverter algo muito significante. Então vamos ver de onde que vem essa analogia com a lua. Em Salmos 89, 35 a 37, Deus falando: uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. E como os judeus são conhecidos porque vêm da tribo de Judá, que é a tribo do Messias, os judeus aqui estão sendo comparados à lua. E olha só essa relação que existe com essa palavra espaço aqui de Salmos. Em Daniel 12:3, diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, ou seja, realmente no espaço, sempre e eternamente. E aí vamos ver sobre essas leis fixas relacionadas à lua, ou seja, a Israel. Jeremias 31, 35 a 36. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua. Deus não estabeleceu o povo judeu como uma nação, o seu povo, e deu a esse povo leis para que eles sigam. Então, Deus dá a luz, Deus dá sol para a luz do dia, isso tem uma conotação de justiça divina, né? E as leis fixas, a lua, ou seja, a Israel, ao povo judeu. E as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel ser uma nação diante de mim para sempre. E olha só, não parece estranho? Por que uma lei fixa que o próprio Deus estabeleceu para o sol e a lua, se fosse realmente e somente, fisicamente, qual a relação disso com o povo de Israel? Realmente pode parecer algo assim, vai durar eternamente, de forma tal que só se houvesse algo realmente extraordinário em que a lua não contorne a terra e a terra não contorne o sol, essas coisas se desfazerem, aí sim que Israel deixará de ser nação. E olha só uma coisa que também é interessante. Os judeus, eles têm certas rezas, certas orações que eles fazem diariamente e algumas específicas em determinados meses ou em determinados anos. Então, eles têm certas coisas fixas em que eles fazem diante de Deus. E Deus, através dessas orações, abençoa toda a terra. Eu sei que muitos não vão crer nisso, mas espiritualmente falando, isso acontece.
Deus elegeu a eles para serem luz, para regerem algumas coisas aqui na Terra. E a gente vai ver que essa eleição ainda também ocorrerá, em um outro nível. E eu tentei fazer essa ilustração para mostrar que nem todos os mandamentos são eternos, assim como nem todas as leis e estatutos são eternos. Porém, é como se fosse realmente um conjunto matemático, em que tem certos mandamentos que realmente são eternos, assim como certos estatutos, quando especifica isso aqui será estatuto perpétuo, então é perpétuo mesmo. Então, nem toda lei e nem todo mandamento é perpétuo, mas aquilo que está especificado como isso aqui será estatuto perpétuo, então será de fato, porque é Deus que está falando. E eu sei que pode ser contraditório, como é que a gente vai encaixar certas coisas? Mas existe uma diferença entre o reino do céu e o reino da terra. São dois reinos. Porque quando Deus fizer novas coisas, haverá novos céus, assim como nova terra. São reinos diferentes, com leis e regras diferentes. E aí a gente pode ver em Deuteronômio 29, Moisés está falando essas palavras. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, não é à humanidade. Pertencem a nós e a nossos filhos, é o que Moisés está falando. Pertencem aos judeus e à sua linhagem, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí olha só, eu deixei em amarelo aqui, quando ele fala as coisas encobertas pertencem ao Senhor, quando Jesus veio, e nós cremos que Jesus é o Senhor, ele veio anunciar o reino dos céus, um reino que estava aparentemente oculto, não havia ainda sido revelado de forma tão plena como os apóstolos ensinaram. E quando Moisés fala, o que foi revelado pertence a nós e nossos filhos, está se tratando do povo de Israel, os judeus. Quando fala para sempre, essa palavra para sempre ou eternidade, ela tem uma conotação, um sentido de se referir a 1000 anos. No vídeo passado eu deixei um estudo em que eu falo um pouco melhor sobre isso. Tá no PDF no link daquele vídeo. E assim como aqui na Terra o dia passa de 24 em 24 horas, na eternidade é como se passasse de 1000 em 1000 anos, de eternidade a eternidade. Essa palavra tem essa conotação de 1000 anos também. E quando ele fala que eles vão cumprir todas as palavras dessa lei, lembrando que nem toda lei, nem todo estatuto, nem todo mandamento é perpétuo, mas quando especifica que é perpétuo, isso vai permanecer, mesmo na nova terra. Então, qual é a questão? Satanás, ele sabe da aliança eterna que Deus fez com Israel, com os judeus, dessa eleição que eles têm e também da redenção final que Deus fará com eles. E também Satanás sabe o porquê que a maioria, a maior parte dos judeus, rejeitou o verdadeiro Messias. Isso também é plano de Deus, porque se assim não fosse, o evangelho não teria chegado a todas as nações. Lembra quando Deus endureceu o coração de Faraó para que certas coisas ocorressem? Assim também aconteceu com os judeus. Isso já estava profetizado lá em Deuteronômio 32, em que Deus já havia profetizado em que os judeus iriam anular a sua aliança, iria provocar zelo ou ciúmes, dependendo da tradução, a Deus, com outros ídolos, com coisas que não eram Deus. E sobre esses textos que eu deixei aqui de Isaías, Romanos, Atos, eu deixei umas palavras-chave aqui, em que, por exemplo, Isaías 14:1 está especificando que Deus ainda elegerá Israel. Isso vai acontecer no que a gente pode chamar de milênio sabático judaico. Em Romanos 11, 7 a 24, o apóstolo Paulo está se referindo à oliveira brava que também Jeremias tinha falado, que se refere aos judeus. Como e por que eles rejeitaram o Messias. E ele lembra também que essa oliveira, sendo ela original, mesmo ela sendo cortada, Deus pode religar ela ao seu tronco original. Em Isaías 28, 11 a 12, está especificando que os gentios de língua estrangeira, de língua gaguejante, iria dizer aos judeus quem é o descanso. E a gente vê que Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. No livro de Atos se cumpre isso, em que os discípulos e os apóstolos ali reunidos recebem o Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, de forma que os outros conseguem entender na primeira língua deles. E eles estão falando quem é o descanso, que é Jesus, estão falando da glória de Deus. Em Deuteronômio 32, 21, Deus está falando sobre esse zelo e ciúmes que os judeus provocariam a Deus, e Deus também já está prometendo: eu também vou fazer isso com vocês. Eu vou provocar ciúmes em vocês. Eu vou provocar ciúmes em vocês com um povo que não é nação, dependendo da tradução, com uma louca nação. Em Jeremias 6, 16 a 18, fala que Deus colocaria atalais sobre o povo judeu e que mesmo assim os judeus não iriam crer, e mesmo que se tocasse uma trombeta, eles não ouviriam. Em Miqueias 6:2, fala sobre uma controvérsia que Deus tem com o seu povo, os judeus, e vai entrar em juízo com ele. Esse juízo é o juízo da grande tribulação. Em Jeremias 42:12, Deus vai falar que vai ser propício a seu povo, ou seja, vai realmente acontecer uma reconciliação no final da grande tribulação. Porém, o diabo, sabendo dessas leis fixas que Deus deu aos judeus, então ele vai tentar algo. Se Satanás conseguir fazer com que Israel deixe ou fale com essas leis fixas, que está se referindo à lua, Israel deixa de ser nação diante de Deus. E é então que ele conseguiria, o diabo, né, conseguiria exterminá-los, porém agora de forma definitiva, por completo. Porque ao longo da história ele vem tentando.
mas por conta dessa promessa de Deus ele não consegue. Então, por existir também essa promessa em que se eles deixarem essas leis fixas, aí sim que eles vão deixar de existir como uma nação perante Deus, essa vai ser a tentativa do anticristo, de fazer com que eles deixem elas, porque se eles realmente deixassem essas leis fixas, aí sim o diabo conseguiria exterminá-los sobre a terra, de forma que não haveria mais nenhum justo sobre a terra, nenhum Noé, para que Deus poupe essa terra do fogo, do dia da ira e das sentenças que vêm logo após isso. E agora, em outras palavras, se Satanás conseguir com que Israel deixe os estatutos perpétuos e seguir as suas ordens, essa nova ordem, a gente começa a ouvir sobre essa nova ordem mundial, se passando pelo renovo, porque o Messias no Antigo Testamento é conhecido como o renovo, e o que ele poderia fazer? Renovar os estatutos. Então ele terá êxito. Lembra do que Jesus fez? Por ele cumprir agora de fato a lei, morrendo pelos nossos pecados, e aí ele nos dá novos mandamentos, ou seja, parece realmente um renovo, nos dá novas instruções para que nós sigamos. De forma semelhante, o diabo também vai tentar fazer isso, porém, pervertendo certos valores. A justiça divina, por exemplo. Quando diz que o sol escurecerá e a lua não dará mais o seu brilho, está se referindo a essa justiça divina que o mundo inteiro, e inclusive também os judeus, vão deixar de praticar. Essa justiça divina. É como se essa luz realmente fosse se apagando. Essas trevas estão tomando forma e lugar aqui na Terra, né? E outra forma de abominação desoladora seria não só rejeitar o sacrifício de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus, mas voltarem a sacrificar animais no terceiro grande templo. Isso também seria uma espécie de abominação, porque rejeitaram o verdadeiro Messias e agora estão voltando àquelas práticas de sacrificar animais, em que Deus não tem prazer. O que agrada a Deus de fato é que, se nós morremos para o pecado, nós agora temos uma nova consciência e o poder de resistir ao pecado por meio do Espírito Santo, então já não há necessidade de sacrifícios de animais. Porque nós não vamos nos apoiar em um sistema em que, eu posso viver aqui da forma que eu quero, porque quando eu precisar, ou quando chegar o tempo, eu sei que existe um sacrifício em que um animal irá pagar por mim. A única coisa que eu preciso é me dispor, além de dispor financeiramente também, mas ele é que vai pagar por mim. Mas agora, o sacrifício é nós que fazemos espiritualmente para Deus, morrendo nós mesmos para o pecado, nos esvaziando de nós mesmos, para que então Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, perfeito e santo, o Santo de Deus, viva através de nós. E aí, nós somos vivificados pelo Espírito. Porém, lembrando de uma coisa em que eu não deixei aqui especificado, mas existem já profecias em que nem todos os judeus vão crer nessa mentira do diabo. Então, nem todos vão ser enganados. Uma parte sim, mas não toda. E como Satanás não terá êxito de enganar todos os judeus, porque uma parte ainda assim não será enganada, a sua cartada final será reunir todos os povos, tipo assim, praticamente todos, contra Israel, em um lugar chamado Armagedon. Antigamente é conhecido na Bíblia como Megido. E ler em Juízes 5:19 parece que tem uma analogia interessante ali. E só também fazendo uma outra analogia, agora temos em torno de 193 países. Aí imagina que nesse período da Grande Tribulação, por certos eventos que podem ocorrer, tipo guerras ou alianças ou união entre povos, tipo se o Brasil se unir com a Argentina e se tornar uma só nação, então isso reduz o número de países, ou a América do Sul inteira se tornar uma só nação. Então imagine que pudesse haver essa redução de 193, que agora tem, para 130 países. E nesse dia do Armagedon, 127 é o que irão para a batalha. E somente 3 nações é que não irão para essa batalha. Então existe essa analogia com Esther, capítulo 1, que fala sobre esse número de 127 províncias, e esse número de 130 relacionado a esses outros versículos de Gênesis. E eu não deixei aqui, mas também tem outros versículos que dão a entender isso nos profetas menores, né, como são conhecidos, em que dá a entender que não são todos os povos que irão contra Israel nesse dia, mas será uma maioria esmagadora, tipo 97% para mais, então pode ser considerado como se fosse praticamente todos os povos, né? E quando que isso irá ocorrer, né? Como está descrito em Apocalipse, essa união desses povos contra Israel começa a ter início a partir do sexto flagelo, tipo, as duas testemunhas não estão aqui mais. Os selados também não, a igreja muito menos. Nesse momento, os que estiverem habitando na terra estarão recebendo o flagelo de Deus. E como até aquele momento Satanás não teve êxito de enganar Israel por completo, para que ele deixasse de ser nação perante Deus, é que ele vai reunir todos os povos, a maioria desses povos, e também todo o reino espiritual das trevas contra Israel. Por isso que é uma guerra não somente física, mas espiritual também. E é por isso que depois vem o próprio Messias para defender Israel e salvá-los desse dia, né? Exercendo então a sua própria justiça, a justiça do Messias, em que muitos morrerão nesse dia. Em Zacarias 12, 10 a 11, sobre esse lugar chamado Megido, e também falamos, obviamente, do tempo do fim. Fala assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém,
como o pranto de Hadad e Rimon, no Vale de Megido. Então ele está falando uma referência do que ocorreu no Vale de Megido e que existe uma analogia para o futuro com isso também. Porém, o que eu deixei em vermelho aqui, olharão para aquele a quem traspassaram. Em Apocalipse 1:17, está falando que todo olho verá esse dia, até quanto os traspassaram, até quem realmente matou a Jesus fisicamente quando ele esteve aqui. E isso é um indício que ocorrerá a ressurreição. E quando ocorrer essa ressurreição, os que estiverem vivos terão seus corpos transformados e irão encontrar Jesus nos ares. Todos os que estiverem aqui na terra vão conseguir enxergar com seus próprios olhos essa vinda, que não será exatamente imediata. Vão perceber que ele está vindo, porém quando chegar, aí sim que vai ser uma coisa muito rápida, como um raio que sai de um lugar para o outro de uma velocidade imensa. E nesse momento, os que ficarem aqui para esse dia, ainda assim haverão judeus que, vendo isso com seus próprios olhos, vão prantear, vão chorar, vão clamar e vão se cumprir certas profecias do tipo: todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Porque hoje, se nós lermos essa passagem, vai parecer uma contradição com o que Jesus disse, quando ele fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Mas por que naquela profecia fala que todo aquele que clamar será salvo? Porque está se referindo a um momento específico do dia da ira do Senhor. Um pouco antes, na verdade, né? Em que, se clamarem, se realmente reconhecerem que é Jesus, o Messias, e clamar por esse nome, é aí que serão salvos. Serão poupados desse dia da ira. Mas a gente vai especificar melhor esses eventos no próximo vídeo. No próximo vídeo, vou tratar sobre essas datas. Agora sim vou falar sobre essas datas que Deus tem ministrado em mim. Vou compartilhar o sentido delas, interpretando de acordo com o Apocalipse qual seria a ordem desses eventos. E, e lembrando que eu não estou dizendo que essas coisas vão acontecer nessas datas especificamente. É somente uma forma, um método para entender a cronologia de Apocalipse, usando datas também. Então, não estou fazendo promessa de que essas coisas vão acontecer nesses dias, mas deixe que Deus fale com você e ministre sobre você a respeito dessas coisas, se será ou não, se você deve se preparar ou não, de que forma você deve preparar. Porque eu creio que o mais importante já foi dito em outros vídeos aqui, que trata melhor o Evangelho de Deus, trazendo à luz de muitas coisas que infelizmente não estão sendo explicadas da forma que deveriam ser. Não está sendo pregado um arrependimento da forma que deveria ser. Não está sendo pregado o ensino segundo Jesus da forma que ele disse, sem segundas interpretações, sem mudança de significado de certas coisas, e também o ensino segundo a piedade que o próprio Jesus é quem trouxe, e trouxe a luz sobre essas coisas, porque na verdade essas coisas sempre existiram. Deus é o mesmo desde Gênesis até agora. A revelação de sua palavra é que tem sido progressiva para a humanidade, de forma que em determinado momento tratou a humanidade como uma criança que precisava temer para sobreviver, e agora está tratando como um adulto em que você deve escolher. Você sabe agora qual o caminho. E existe sim uma relação com o tempo do fim, com a profecia de Daniel, quando fala que o saber se multiplicará. Essa ciência, essa informação, essa tecnologia, tudo isso vai se multiplicar de uma forma tremenda. Por quê? Porque mesmo tendo esse nível de tecnologia que nós temos, acesso à informação, e ainda assim estamos dando crédito à mentira, então essa geração realmente merece passar pela grande tribulação. Porque se ela não soubesse e não tivesse acesso, fosse impossível a ela, então esse momento não chegaria. Porém, pelo saber se multiplicar, essa ciência, então chegou o momento em que, se até agora não tomou a decisão de crer naquilo que é verdade e seguir a verdade por conta própria, então será passivo de uma correção divina, de uma forma que, ainda assim, se não se arrepender, pode não haver mais reparação. Então, relembrando que, muito mais importante do que saber sobre datas de Apocalipse ou interpretar a ordem dos eventos do que vai ocorrer, é conhecer e seguir o Evangelho da forma que Jesus e seus apóstolos ensinaram, sem mudança de significado, sem moldar para a nossa realidade ou pela nossa conveniência para que essas coisas se encaixem na nossa vida. Porque é o contrário que deve ocorrer. Nós nos esvaziando para nos encaixar no Evangelho de Cristo. É assim que deve ser. Mas ainda assim, como também é importante falar sobre essas datas, esses eventos que já está muito próximo de ocorrer, isso também serve de um alerta, contrapondo a apostasia que está prestes a ser revelada de uma forma ainda nunca vista. E creio eu que será o principal papel do falso profeta nisso tudo. E nesse próximo vídeo também eu vou tentar dividir em como se fossem dois calendários. Um que vai falar mais sobre os eleitos, do que vai ocorrer com os eleitos, com as duas testemunhas, com o povo que irá se arrepender, e outra do que participará do engano de Satanás, em que também usará certas datas para ressignificar certos sentidos que vão de encontro ao que os judeus estão esperando, da forma que estão esperando. Mas tudo isso serve de engano. E eu vou tentar deixar aqui também um PDF falando sobre a vida de Davi, o que o rei Davi descobriu que foi tão importante a ponto de o próprio Messias ser conhecido como filho de Davi. O porquê disso.